Fala aí, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Como passaram de fim de semana? Bom, semana passada nós conversamos sobre homeostasia, né? Conversamos sobre a homeostase, fizemos essa parte introdutória da fisiologia e falamos sobre a homeostase. Creio que todos não tenham dúvidas, né? O que a gente conversou também na nossa sala de aula virtual. Então agora nós iremos falar de um outro assunto que é transporte pelas membranas celulares, tá? Então nós vamos abordar, vamos relembrar, né, algumas coisas que vocês já viram, que é a membrana celular, a sua constituição e quais são os constituintes que vão atravessar essa membrana celular e de que maneira que eles vão atravessar, né? Que é o que a gente chama de transporte pelas membranas celulares, tá? Então a gente vai lembrar algumas coisinhas também que provavelmente a bioquímica já deve ter abordado com vocês, ok? Bioquímica, biofísica, alguma dessas disciplinas deve ter abordado com vocês, ok? Então, vamos ver quais são esses transportes, quais são essas substâncias, quais são as particularidades que ocorrem no transporte de membrana celular, ok? Bom, antes de mais nada, né, uma membrana biológica, o que seria essa membrana biológica? Ou qual seria a finalidade, né, dessa membrana biológica? Ela estabelece, olha o que está escrito aqui, ela estabelece duas regiões no espaço. Então vamos pensar da seguinte maneira, vai ter um desenho daqui a pouquinho, mas já vamos falar. Aqui eu tenho a nossa célula, tá? E todo esse risco vermelho, né, é a nossa membrana biológica. O que essa membrana biológica está fazendo? Separando duas regiões no espaço, ou seja, separando aquela região de dentro do meio externo, não é isso? Então, quando eu falo estabelecendo duas regiões no espaço, é isso que eu estou falando, né? Eu estou separando aquilo que é interno daquilo que é externo, tá? E ela promove o que nós chamamos de trânsito seletivo. Então, quer dizer que é através dessa membrana que alguma substância que esteja localizada aqui fora pode ou não entrar na nossa célula, tá? Ela pode ou não entrar na nossa célula, né, no caso, porque essa membrana promove um trânsito seletivo. Então, até agora eu já entendi que essa membrana biológica, ela separa duas regiões. Quais são essas regiões? O meio intracelular e o meio extracelular, tá? Então, estabelece duas regiões no espaço e essas regiões, né, são separadas por uma barreira de transporte seletivo. É ela que vai determinar o que entra e é ela que vai determinar o que sai da nossa membrana, da nossa célula, no caso. E a estrutura fundamental, então, é a membrana biológica, certo? Que nós vamos relembrar as suas particularidades e a sua constituição química também, tá? Bioquímica deve ter abordado isso com vocês em algum momento lá quando vocês tiveram ela. Então, o que eu quis dizer para vocês é exatamente isso daqui, né? A nossa membrana biológica, ela compartimentiza, né? Ela separa os ambientes. Então, separa aquilo que é interno às nossas células daquilo que é externo, certo? E isso também é o que está sendo mostrado aqui nesse desenho, né? Eu tenho uma barreira e essa barreira permite ou não a passagem de determinados componentes, né? Determinadas substâncias. Então, quer dizer que a membrana biológica tem esse conceito de compartimentação, ok? Separando aquilo que é extracelular e aquilo que é intracelular. Então, como a gente já falou, né? Membrana biológica, suas funções é separar o quê? Separar a célula do meio em que ela está inserida, ou seja, separa a célula do meio, separa aquilo que está dentro dela daquilo que está fora.
Só que a membrana biológica também tem outra finalidade, que é integrar todas as suas componentes celulares. Então, as organelas e o citossol celular estão integralizados por causa da membrana biológica. Então, vocês lembram que lá numa célula eu tenho diversos componentes dentro dela. Eu tenho uma mitocôndria, eu tenho retículo endoplasmático liso, eu tenho retículo endoplasmático rugoso e assim por diante, não é isso? O núcleo e todas as substâncias que nós temos na nossa célula. Se eu não tivesse essa barreira biológica, né? Se eu não tivesse essa membrana plasmática, né? Ou essa membrana biológica, esses componentes poderiam simplesmente se dispersar. Então, quando eu falo em função de membrana biológica, eu também estou falando na função de integrar, né, todas essas organelas com o citossol celular, ok? E a gente vai dar uma olhadinha, vai ver um pouquinho mais sobre isso nos próximos slides. Então, aqui algumas das funções da nossa membrana plasmática, né, a membrana celular. São essas estruturas que delimitam as células e suas organelas internas. Então, é o limite, né? Até onde é célula e depois onde é espaço intersticial. Essa membrana plasmática medeia, né? Ou seja, é um intermediário na comunicação entre a célula e o meio externo, tá? Então, vamos fazer um desenho de novo, né? Olha só, aqui tem a célula e o meio extracelular está localizado aqui. Quer dizer que a comunicação entre o meio interno e o meio externo se dá pela membrana plasmática, tá? Então, é o que está sendo mostrado ali. Elas intermediam, né? Elas intermediam a comunicação entre a célula e o meio externo. A membrana plasmática funciona também como uma barreira, e a gente fala que é uma barreira seletiva, ok? Porque eu tenho componentes que entram e que atravessam essa barreira e tenho componentes que não atravessam essa barreira. Por isso que nós falamos que ela é seletiva, ok? Então, ela é uma barreira seletiva que compartimentaliza elementos químicos, né? Isolam vias metabólicas, que a gente vai ver também, tá? E elas também servem para captação de sinais externos. Vamos imaginar da seguinte maneira. De novo, eu tenho a célula. Opa! Vamos desenhar a célula de novo, tá? Deixa eu apagar esses desenhos aqui. Então, olha só. De novo, eu tenho a célula. E eu tenho um determinado componente que, no momento que ele se liga nessa membrana plasmática, ele desencadeia alguma reação química dentro da célula. É a mesma coisa que a gente pensar no interruptor da luz localizado fora do quarto. A hora que eu aperto esse interruptor lá fora no quarto, eu acendo a luz dentro do quarto, tá? Então, quer dizer que a minha membrana plasmática, quando ela se liga numa determinada substância, né, numa determinada molécula, isso capta essa informação e essa informação é passada para dentro da nossa célula, tá? Temos outras funções da membrana celular? Temos também, que é o que a gente vai ver. Quando a gente fala em transporte de membrana, né, qual seria a função desse transporte pela membrana? Primeiro, se ela é uma membrana que promove uma passagem seletiva, né, um transporte seletivo, essa membrana regula o volume da célula. Então, ela que regula se entra água, se não entra água, se sai água ou não, enfim, ela que regula o volume celular. Ela mantém também a composição iônica. E aí a gente vai ver dois principais íons, tá? Que é o sódio e o potássio. Através da passagem de sódio e potássio pela membrana, eu vou manter a composição iônica do líquido intracelular e do líquido extracelular, assim como o pH que a gente vai entender no decorrer das aulas, tá? A membrana plasmática é o local onde os nutrientes vão entrar para dentro da nossa célula, é o local onde o lixo que é produzido dentro da célula vai ser jogado
fora. Então, toda a célula, né? A célula é o menor componente do nosso corpo, não é isso? E ela funciona e, através desse funcionamento, nós temos a produção de lixo, né? Que são esses restos metabólicos. Então, é através da membrana plasmática que esses lixos vão ser jogados fora, ok? Tá? E também o transporte pela membrana gera gradientes iônicos, tá? Que vai fazer com que essa membrana se ligue a outros transportadores. A gente vai explicar isso daqui nos próximos slides de uma maneira mais simplificada. Então, eu já entendi qual que é a função da membrana plasmática, eu já entendi qual que é a função do transporte de membrana plasmática, né? E agora eu tenho que entender qual é essa estrutura da minha membrana plasmática, tá? Então, é o que nós chamamos de lipídios anfifílicos, tá? Lipídios anfifílicos que vão se agregar no meio aquoso, certo? E esse meio, ou melhor, esses lipídios, têm proteínas, tá? Proteínas integrais, proteínas periféricas, que a gente vai ver nos próximos desenhos, certo? E forma duas regiões com solubilidades diferentes. Quando eu estou falando em solubilidades diferentes, eu estou falando de um meio ser solúvel em água e o outro meio ser solúvel em gordura, tá? O que seria esses lipídios anfifílicos que a gente comentou agora há pouco, né? São algumas moléculas, ou são moléculas no caso, né? Que apresentam características de ter uma porção hidrofílica e uma porção hidrofóbica, certo? Por isso que vai formar essas duas regiões com solubilidades diferentes. Eu tenho esses lipídios onde uma porção é hidrossolúvel e eu tenho lipídios onde uma porção deles é hidrofóbico, né, ou lipossolúveis, certo? Formando, portanto, duas regiões com solubilidade diferente. Uma região que é solúvel em água, ou seja, hidrofílica, ou hidrossolúvel, e uma região que é solúvel em gordura, lipossolúvel ou hidrofóbica, tá? Então, essa é a estrutura da membrana, que é o que a gente consegue visualizar por esse esquema, não é isso? Ó, eu tenho uma região hidrofílica, né? Uma região que é amiga da água, então ela é solúvel em água. Eu tenho também uma região que ela é hidrofóbica, ou se ela hidrofóbica, né, que ela tem fobia, ela tem medo da água, ou uma região que é solúvel em gordura, né, solúvel em lipídicos, certo? E uma outra região hidrofílica que a gente vai ver num desenho já já. Então, o que eu quero que vocês entendam é a seguinte maneira, vamos ver se vai dar para aparecer aqui, ó. Toda essa região aqui, ela é hidrofílica, tá? Então, toda essa região que eu estou marcando em preto é uma região hidrofílica, ok? Então, quer dizer que o restante... Vou trocar de cor aqui, senão a gente não vai conseguir visualizar, tá? Toda essa região aqui, ela é hidrofóbica. E aí eu pergunto para vocês, né? Vamos pensar que aqui seja o meio extracelular e aqui o meio intracelular, tá? Isso tudo é nossa membrana plasmática, tá? Então, tudo isso daqui é a nossa membrana plasmática. Eu pergunto para vocês, de uma maneira geral, nossa membrana plasmática, ela é hidrofílica ou ela é hidrofóbica, ok? Então, de novo, perguntando para vocês, de uma maneira geral, a nossa membrana plasmática, ela é hidrofílica ou ela é hidrofóbica, tá? Anotem essa perguntinha aí e vamos continuar com os nossos slides. Se caso eu não responder, que provavelmente eu vou responder, mas caso eu não responda, na nossa sala virtual a gente responde sobre essa dúvida. Então, a composição da nossa membrana plasmática, a composição química dela, né? Nós temos uma parte lipídica,
uma parte proteica e uma parte formada por carboidratos, tá? Então, quer dizer que eu falei lá atrás, no slide anterior, que a nossa membrana plasmática tinha uma porção hidrofílica e uma porção hidrofóbica. Ainda não sabemos qual é a maior parte dessa membrana, né? Se é hidrofílica ou se é hidrofóbica. Falamos, e agora falamos da sua composição química, tá? Que é formada por lipídios, por proteínas e por carboidratos. Então, o componente lipídico, tá? Da nossa membrana plasmática, né? Ou da nossa barreira, é a nossa bicamada de lipídios, formada principalmente por fosfolipídios. Tá? O componente proteico é o que a gente chama de proteínas periféricas ou proteínas integrais. Tá? São proteínas que estão inseridas dentro dessa bicamada lipídica, ok? Então, eu tenho essa dupla camada de lipídios e essas proteínas elas estão inseridas dentro dessa bicamada lipídica. E o componente de carboidrato, né, o componente formado por carboidratos, tá, é o que a gente chama de glicocálice, tá? O componente glicídico, né, é o que a gente chama de glicocálice ou glicocálix, que vai ter uma função específica. O que é importante, então, agora, para a gente ver sobre esse componente lipídico, né, que forma essa bicamada lipídica, tá? Que são os nossos fosfolipídios. Então, os nossos fosfolipídios formam essa bicamada de lipídios, certo? O que é um fosfolipídios? Lipídios ligado ao fosfato, nada mais além disso, certo? Esses fosfolipídios, eles terão uma cabeça, certo? E eles terão também uma cauda. Que já é importante nós entendermos. Cabeça do lipídio, ela é polar. E a cauda do lipídio, ela é apolar. Então, se formos para tentar fazer um desenho, tá aqui, ó. A cabeça, que é essa estrutura arredondada, e a cauda, que são essas duas estruturas aqui. Tá? Vai ter um desenho no próximo slide bem bonitinho, tá, pessoal? Não se preocupem, não. Então, vamos lá de novo. Eu tenho cabeça e eu tenho a cauda, ok? A cabeça do lipídio é uma estrutura polar, que confere uma característica de fobia à água, ou seja, ela é não é fobia não, desculpa pessoal. Ela tem uma característica de ser solúvel em água, ou seja, ela é hidrofílica. Já a cauda do lipídio, ela é apolar, certo? O que confere essa característica de fobia da água, ou seja, tem essa característica de lipossolubilidade, ou ela é hidrofóbica, tá? O que é importante a gente já começar a entender também. Cabeça dos lipídios, né, dos fosfolipídios, são substâncias polares. Então, quer dizer que estrutura polar tem afinidade por estrutura que também é polar. A cauda, que ela é apolar, então, estruturas apolares têm afinidade também com estruturas apolares. Então, é igualzinho, tá, pessoal? Eu tenho a cabeça, que é polar, que tem afinidade por estruturas polares. E eu tenho a cauda, que é apolar, que tem afinidade por estruturas apolares. O que a gente tem que entender também é que a cabeça, ela é hidrofílica, ela é amiga da água. E a cauda, ela é hidrofóbica, ou seja, ela tem fobia de água ou ela é solúvel no meio gorduroso, ok? E agora sim, né? Nós estamos vendo um desenho bem bonitinho com o nosso fosfolipídio, certo? Esse fosfolipídio é isso que a gente está conseguindo visualizar aí, ó. Uma cabeça hidrofílica, certo? E uma cauda hidrofóbica. Uma cabeça polar e hidrofílica e uma cauda apolar e hidrofóbica. Então, quando a gente fala em bicamada lipídica, é isso que a gente consegue ver, né? Cabeça, cauda, certo? Cabeça,
cauda. Pronto. Agora pensem em várias moléculas, né, desses fosfolipídios grudadinhos uns com os outros. Pronto. Isso forma a nossa bicamada lipídica, certo? Bicamada lipídica porque eu tenho duas camadas de fosfolipídios, certo? Por isso que a nossa membrana é chamada de bicamada lipídica. Então, aqui a resposta àquela pergunta, né, que eu tinha feito lá atrás para vocês. Vamos colocar da seguinte maneira: cabeça, cauda. Não é isso? Cabeça, cauda. Pronto. Então, formamos a nossa bicamada lipídica, né? Vamos colocar aqui de novo. Cabeça, cauda. Cabeça, cauda. Ok? Então, pronto. Bicamada lipídica, tá? Lembra que eu perguntei para vocês? Será que a nossa membrana plasmática ela tem característica hidrofílica ou tem característica hidrofóbica, né? Ou lipossolúvel, que é solúvel em água? Então, a resposta está aqui nesse slide, tá? Vamos considerar da seguinte maneira. Da nossa membrana plasmática, será que o tamanho das cabeças, se eu juntar as duas cabecinhas, será que isso é maior, menor ou igual que a cauda? Entendemos a pergunta? Qual porção é maior na nossa bicamada lipídica? A porção que é maior é a porção de cauda, tá, pessoal? Então, lembra que cauda é lipossolúvel e apolar. Então, pronto, as camadas ou essa bicamada lipídica é praticamente apolar, já que a maior parte dessa bicamada é constituída por cauda. Então, falando de uma maneira simples, a nossa bicamada lipídica ela tem característica lipossolúvel. Então, quer dizer que substâncias que sejam lipossolúveis também vão atravessar essa membrana de uma maneira mais fácil. Ou substâncias que são apolares, ok? Então, substâncias apolares e substâncias lipossolúveis vão atravessar essa membrana plasmática facilmente. E aí chegamos nos tipos de transportes, né? Transportes de íons através da nossa membrana plasmática. Que é o transporte passivo, temos tipos como difusão simples e a difusão facilitada. Temos o transporte ativo, primário e secundário, e temos o transporte em massa, tá? Fagocitose, pinocitose, endocitose e exocitose, tá? Então vamos ver quais são esses tipos de transporte, porque a hora que nós chegarmos lá na fisiologia renal, para nós falarmos de reabsorção e secreção, é passagem desses elementos pela nossa membrana plasmática, certo, pessoal? Então, agora vamos ver quem são esses tipos, ou quais são esses transportes, tá? Provavelmente vocês já viram isso também lá na bioquímica, então a gente vai relembrar para podermos continuar com a nossa disciplina. Então, esse esquema está mostrando transporte passivo e transporte ativo. Vamos começar, por enquanto, só com o transporte passivo. Para começar, transporte passivo é um do local de alta concentração, ok? De um local de alta concentração para um local de baixa concentração. Ok? Então, isso é um transporte passivo. Transporte ativo ocorre o contrário. É a passagem de um local de baixa concentração para um local de alta concentração. Tá? Então, transporte passivo de alta para baixa concentração. Transporte ativo é de um local de baixa para um local de alta concentração. Por enquanto, a gente vai falar só isso. Depois eu vou explicar o que é um transporte ativo primário e secundário. Ok? Então, quer dizer que transporte passivo é de um local de
a favor do gradiente de concentração. Então, é isso, no local de alta para um local de baixa concentração. E transporte ativo do local de baixa para um local de alta concentração. Então, é contra gradiente de concentração. Vamos pensar assim, transporte passivo. Eu tenho transporte de substâncias, né, de íons, de um local que tem muito para um local que tem pouco. Por isso que é um transporte passivo e não gasta energia. Pensa você no ônibus, o ônibus está superlotado. A hora que ele para e abre as portas, eu tenho muito mais gente dentro do ônibus e, logicamente, quase ninguém fora desse ônibus. Então, é mais fácil você que está dentro do ônibus sair dele. Praticamente não gasta energia, você é expulso, empurrado para fora do ônibus, tá? Isso é o transporte passivo, que a gente chama de difusão simples, ok? Temos também uma difusão facilitada. O que é facilitada? Aí eu preciso dessa proteína para a minha substância passar. Mas, de novo, é de um local de alta para um local de baixa concentração, tá? Isso é a difusão facilitada. Então, o que nós explicamos está sendo falado, né? Está sendo mostrado nesse slide. Uma difusão simples. O que é uma difusão simples? É a passagem de uma substância, né? Um soluto, do meio mais para o meio menos concentrado. Então, você está dentro do ônibus lotado e você vai para fora. Dentro do ônibus está mais lotado. Fora do ônibus está menos lotado, ok? Se o meio extracelular tiver mais soluto, ele vai se deslocar para dentro da célula. E o contrário também acontece. Mas só a gente pensar da seguinte maneira. Eu tenho a minha célula e eu tenho o meu soluto aqui. Okay? Fora da célula, eu tenho uma quantidade muito grande desse soluto. Então, é mais fácil ele vir para dentro da célula. Ok? Agora, se eu tivesse uma grande quantidade dentro da célula e uma baixa quantidade fora da célula, esse contrário também aconteceria. Ok? Então, ele vai do local de maior para o local de menor concentração, como a gente já conversou no slide passado e acabou de falar também, certo? Isso é o que a gente chama de um transporte passivo, porque é a favor do gradiente de concentração, e isso é o que a gente chama de difusão simples, tá? Não tem consumo de energia, pois ocorre a favor do gradiente de concentração, como a gente já havia falado. Para você sair desse ônibus lotado, é facinho, a porta abriu, você já está saindo do ônibus, você já está caindo desse ônibus, né? Então, isso é o que a gente chama a favor do gradiente de concentração. É o que está sendo mostrado aqui, né? Difusão através da membrana. Olha a nossa bicamada lipídica, né? Como eu tinha falado. Cabeça, tudo isso, cauda, né? Cabeça e a cauda. Que a gente já tinha comentado no slide passado, tá? Então, favorável a um gradiente de concentração, de um local de maior concentração para um local de baixa concentração. Isso é a difusão simples, ok? E aqui alguns exemplos, né, de algumas substâncias que vão atravessar a nossa membrana. Gases, por exemplo, CO2, nitrogênio e oxigênio, são permeáveis do local de maior para o local de menor concentração, logicamente. Tá? Moléculas pequenas e moléculas polares, nossa, mas você disse que a nossa membrana plasmática, praticamente ela é apolar, e disse isso sim. Porém, pequenas moléculas polares, como por exemplo o etanol, ele é permeável, ou seja, ele atravessa a nossa membrana plasmática através de um transporte passivo, né, difusão facilitada. Outras moléculas polares e pequenas, como por exemplo água, elas são a nossa membrana plasmática ela é levemente permeável a essas substâncias, tá? Substâncias grandes, polares, como glicose e frutose, logicamente a nossa membrana não é permeável. Íons, como por exemplo potássio, cálcio, cloreto, magnésio,
também a nossa membrana ela é impermeável. Moléculas polares, né, que são carregadas, como aminoácidos, ATP, proteínas, ácidos nucleicos, a nossa membrana ela é impermeável também. E aí ela precisa, essas substâncias, né, essas moléculas, precisam ser colocadas para dentro da célula de uma outra maneira. Mas o que eu quis mostrar aqui para vocês são exemplos, por exemplo, de substâncias, né, que podem atravessar a nossa membrana plasmática através de um transporte passivo, tá? Desde que ela esteja no local de maior para um local de menor concentração. Então, aqui só corroborando, né, com o nosso último slide, olha os nossos gases, que são pequenos e são apolares, a gente já sabe que eles vão atravessar a membrana plasmática. Pequenas moléculas polares, desde que não tenham carga elétrica, são permeáveis, como por exemplo a água, né? Então a nossa membrana é levemente permeável a essas substâncias, tá? Moléculas apolares, grandes, íons e substâncias polares não atravessam diretamente a nossa membrana plasmática, ok? Então, isso que a gente já mostrou no slide anterior. Então, aqui só mostrando, né, a difusão simples e a difusão facilitada, lembrando que esses dois tipos de transportes é o transporte passivo. Se é do transporte passivo, a substância vem de um gradiente de alta concentração para um local de baixa concentração, tá? Então, aqui só mostrando, ó, isso daqui, quando essa substância atravessa livremente a nossa membrana plasmática, isso é o que a gente chama de difusão simples. Quando ela precisa de uma porta, né, quando ela precisa de uma proteína que ajude a sua entrada, isso a gente chama de difusão facilitada. E aqui estão alguns exemplos, né, dessas substâncias. Olha só os nossos gases, olha a água. E agora, por exemplo, íons, eu já preciso de uma proteína para auxiliar o transporte destas substâncias, ok? E quando nós falamos naquele transporte facilitado, né, ele é facilitado por alguém. Quem que é esse alguém? Esse alguém são as nossas proteínas, né? Aí nós temos os nossos canais iônicos, onde os íons vão entrar ou sair da nossa célula através deles, né? As permeases, que nada mais é do que proteínas de transporte, né? Só que essas permeases transportam, por exemplo, glicose, aminoácidos, transporta também vitaminas. Quando nós falamos de um antiportador ou um antiporte, ele transporta substâncias, ó, se a gente observar nessa imagem, transporta substâncias diferentes, né, ó, bolinha pequena, bolinha grande, em diferentes direções, né? Então transporta de uma maneira diferente, tá pegando essa grandinha, colocando para dentro e pegando essa pequenininha e colocando para fora, tá? Quando a gente fala num simportador ou num simporte, são duas substâncias diferentes também, só que agora elas são transportadas na mesma direção. Aqui, exemplo de um antiporte, por exemplo, ó, nós temos sódio e cálcio. Aqui no transporte num simporte, nós temos transporte de sódio e glicose. A gente vai trabalhar um pouquinho disso, tá? Eu só estou exemplificando isso para vocês, tá? E quando a gente fala em ATPase, né, que é um transporte primário, quando a substância entra em contato com essa proteína e essa proteína desencadeia uma resposta intracelular, tá? Então, esses são os tipos, ou são os transportes mediados por proteínas. Então, o que a gente conversou lá naquele último slide está sendo mostrado aqui, basicamente, né? Ó, transporte passivo, difusão facilitada. É uma difusão por canais de proteínas. Então, esses canais de proteínas são proteínas, aqui proteínas tubulares, né? No formato de tubo. Que está ligando o espaço extracelular com o espaço intracelular, igual estava mostrando na imagem anterior, né? Eu tenho os canais iônicos, por onde os íons vão atravessar. Eu tenho as permeases, que a gente já falou, permite a passagem do soluto, né, do meu material sólido, por difusão, tá? E como eu falei, eles são seletivos. Eu tenho proteína específica para um determinado íon. Eu tenho proteína somente para a glicose, né, para a entrada da glicose e assim por diante. Então, o que vocês têm que entender e lembrar que elas são seletivas.
Temos também o que a gente chama de canal de vazamento, tá? Lembrando, tudo isso é uma proteína, tá? Então, aqui é a bicamada lipídica, ó. Cabeça, cauda, né? Cabeça polar, cauda apolar. Então, novamente, cabeça e a cauda localizada aqui, né? Então, só voltando naquela pergunta que nós tínhamos feito lá no comecinho, se eu medir esse espaço e esse espaço, ele é infinitamente menor quando comparado às nossas caudas, né? Por isso que a membrana plasmática ela tem característica apolar e lipossolúvel. Então, qualquer substância lipossolúvel atravessa a membrana facilmente. Temos também na nossa membrana plasmática, a gente chama de canal de vazamento. É uma proteína também que formam esses poros pela membrana e sempre estão abertos. Qual que é a finalidade disso? Nós vamos ver depois que, olha só, eu tenho uma determinada substância em alta concentração aqui num determinado local, né? Vamos pensar aqui fora da célula e em baixa concentração dentro da célula. Dependendo de uma determinada situação, essa substância ela entra na célula. Então agora eu tenho uma grande quantidade dela aqui dentro. Só que para reestabelecer o normal, essa substância vai sair por meio desses canais, né, que são chamados de canais de vazamento, tá? Eu quero que vocês entendam o conceito disso por enquanto, que a hora que nós chegarmos lá no potencial de ação, isso vai ficar um pouquinho mais claro para vocês, tá? Então, o canal de vazamento é uma proteína que está presente na membrana, sempre aberto, que permite a passagem, né, de determinadas substâncias. Os nossos canais, principalmente os canais chamados de canais iônicos, tá? Lembra que a gente está falando da difusão facilitada. Se ela é facilitada, alguém facilita o seu transporte. E esse alguém é uma proteína de membrana, tá? Só para deixar clara essa informação. Esses canais, principalmente os canais iônicos, que é uma proteína, né? Eles possuem comportas, tá? Então, aqui nesses desenhos não está mostrando muito bem, nos próximos a gente vai mostrar. Mas o que seria uma comporta? A proteína está localizada aqui, tá? Então, essa daqui é a nossa proteínazinha. E essa proteína tem como se fosse uma portinha que ela se abre ou se fecha dependendo da voltagem da nossa célula ou dependendo se eu tenho uma substância que chega e se liga na nossa proteína, ok? Novamente, potencial de ação, a gente vai compreender exatamente como que acontece isso, tá? Agora eu quero que vocês entendam o conceito. Então, quem que são esses ligantes? Uma chave que, ao se ligar em uma fechadura, promove a abertura desses canais, ok? É isso que eu quero que vocês entendam por enquanto. Então, quando eu falei daquele ligante que promove a abertura desse canal, é exatamente isso que eu estou falando para vocês. Aqui eu tenho o canalzinho fechado. Ó, se uma substância chegar aqui, isso daqui está fechado, então ela não entra ou ela nem sai da nossa célula, né? Aqui está mostrando, né? Deixa eu só ver aqui. É isso aqui, ó, meio extracelular e o meio intracelular, tá? Quando eu tenho um ligante que a gente chama, né, por exemplo, ele vai se ligar, olha só, ele é extremamente específico para essa proteína. Ele tem o formato exato dessa proteína, né? Então, ele vem, se liga, e aí o que que ele faz? Promove a abertura desse canalzinho. E aí, as substâncias, né, como por exemplo os íons, vão se mover através desse canal aberto, né? Sódio, potássio, cloro. Quem que é esse ligante, ou quem que seria essa chave para abrir essa comporta, né, para abrir essa proteína de membrana? Nós temos diversas substâncias, como por exemplo, a acetilcolina, noradrenalina, dopamina e assim por diante. Então nós temos N substâncias
substâncias que vão promover a abertura desses canaizinhos, tá? No momento oportuno, nós vamos ver sobre eles. O que eu quero que vocês entendam agora é o conceito disso. Que é o que está falando aqui, né? Olha só, canais iônicos controlados pelos ligantes. Então, para a gente entender, quem é o ligante? A chave, ok? Onde ele vai se ligar? Na fechadura. Quem que é a fechadura? A minha proteína de membrana, tá? Então, eles vão se abrir em resposta à ligação dessa substância, que aqui eu coloquei o neurotransmissor chamado acetilcolina, tá? E aí a gente tem que entender o seguinte, lembra que a proteína ela estava fechada, agora quando a substância se ligou nela, o que aconteceu? Ela abriu e permitiu a passagem de uma determinada substância, tá? Então, se eu permito a passagem, eu estou alterando a permeabilidade da membrana. Antes ela era impermeável a essa substância, agora ela se tornou permeável a essa substância, tá? Então, aqui nessa imagenzinha, né, só para a gente entender, ó, a acetilcolina está se ligando no seu receptor específico e promoveu a abertura dessa proteína, né? Promoveu a abertura desse transportador. Quando nós falamos de água, a água é transportada para dentro da célula de uma forma passiva. Então, lembra que o transporte passivo nós temos difusão simples e difusão facilitada. E a água é transportada dessas duas maneiras. Então, ela é transportada de uma forma simples, né, simplificada, e ela também é transportada através de uma difusão facilitada, através desses canais proteicos chamados de aquaporinas, né, que nada mais é do que essa proteína de membrana por onde ocorre apenas a passagem da água. Então, o conceito aqui é o mesmo. Então, o transporte de água através da membrana, né, que é uma membrana semipermeável ou de permeabilidade seletiva, nós chamamos isso de osmose, tá? Então, a água vai passar de onde está em maior quantidade, que é o que nós chamamos de solução hipotônica, para onde ela está em menor quantidade, solução hipertônica. Então, a água vai do local de menor para o local de maior concentração, tá? Tem uma imagenzinha, a gente vai mostrar isso para vocês. Que é o que a gente consegue visualizar nessa animação, né? Ó, eu tenho um meio hipotônico, eu tenho um meio hipertônico, tá? Hipotônico significa que eu tenho muita água e pouco soluto. Meio hipertônico significa que eu tenho muito soluto e pouca água. E aqui, ó, no meio tem a nossa membrana plasmática. Então, a água vai do meio hipotônico para o meio hipertônico, certo? Então, se eu pegar uma célula, né, no caso a nossa hemácia, colocar numa solução isotônica, o que é uma solução isotônica? Iso de igual. A quantidade de soluto e solvente, no caso soluto, né, dentro da minha célula é exatamente igual ao meio extracelular, né? Isso é uma solução isotônica. Então, entra água e sai água na quantidade igual. Se eu pego essa hemácia e coloco numa solução hipotônica, lembra que é uma solução hipotônica, a água vai sair deste meio hipotônico e vai entrar na nossa hemácia, fazendo essa hemácia inchar e se romper. Se eu colocar essa hemácia no meio hipertônico, a água vai ter um movimento contrário, a água vai sair, toda a água de dentro da célula vai sair. Consequentemente, a minha hemácia vai ficar murchinha, né? Vai ficar o que a gente chama de crenada. Isso é o que a gente mostra, né? Que a gente consegue visualizar esse transporte, essa passagem de água, tá? Quando nós falamos naquelas aquaporinas, né? Lembra o que era a aquaporina? É aquele canal por onde a água vai atravessar a membrana celular, né? A membrana plasmática. Onde que nós temos isso principalmente? Naquele órgão que pega a água e reabsorve ou pega essa água e joga fora,
que são os rins, né? Então, lá no túbulo coletor, nós temos diversas aquaporinas que vai pegar essa água e colocar para dentro do nosso corpo, né? Vai reabsorver, ou vai pegar essa água e jogar fora, tá? Então, é isso que está acontecendo, essas aquaporinas onde elas estão localizadas. Enquanto aqui, né, essas aquaporinas, mediante a ação hormonal de um hormônio chamado antidiurético, a gente vai entender isso lá na fisiologia renal, tá? Mas o que eu quero que vocês compreendam, quando eu tenho a abertura dessa aquaporina, a água que seria jogada fora, ela vai ser reabsorvida. Se eu reabsorvo a água, eu não jogo água fora, então eu tenho um volume urinário menor. Se essas aquaporinas estão fechadas, toda a água vai ser jogada fora. Então eu tenho um grande volume hídrico sendo jogado fora, tá? Tudo pela ação dessas aquaporinas. E quem promove a abertura ou fechamento dessas aquaporinas, no caso, é um hormônio chamado hormônio antidiurético. Tá? A gente vai ver sobre ele na fisiologia renal. E aí chegamos no nosso transporte ativo, tá? Transporte ativo, ele gasta energia. Por quê? Ele é contra gradiente de concentração. Como que seria esse contra o gradiente de concentração? Pensa da seguinte maneira. Você está no ponto de ônibus e agora você precisa entrar no ônibus. Chega um ônibus que está extremamente lotado. E o ponto de ônibus só tem você, ou tem 2, 3 pessoas. Essas pessoas que estão no ponto de ônibus para entrar no ônibus é o que a gente chama de contra o gradiente de concentração. O que é mais fácil? Você que está fora do ônibus entrar nesse ônibus lotado ou você que está dentro do ônibus lotado sair, né? Onde que você gasta mais energia? Você gasta mais energia para entrar nesse ônibus lotado. Então, isso é o que a gente chama de transporte ativo, tá? Então, tenho 2 tipos de transporte ativo. Um transporte ativo primário e um transporte ativo secundário, que a gente vai ver o que são eles, tá? Mas o conceito de transporte ativo é esse. De um local de menor para um local de maior concentração e ele necessariamente vai gastar energia. Então, aqui nesse slide, a gente está conseguindo ver a concentração dentro e fora da célula, né? Os principais íons. Vamos ficar aqui apenas com o sódio e o potássio. Notem que o sódio, eu tenho uma concentração muito maior fora do que dentro da minha célula. Já ao contrário também acontece, né? Com o meu potássio, que eu tenho uma concentração muito baixa fora e muito grande dentro, né? Então, quer dizer que a bomba de sódio e potássio que vocês já viram em um determinado momento, ela pega o sódio e joga para fora. E ela pega o potássio e coloca para dentro. Não é isso? Então, isso é o que a gente chama de transporte ativo, de um local de menor para um local de maior concentração. Desculpa, então, de um local de menor para um local de maior concentração. E aqui está mostrando a concentração de outros íons, né? Cálcio, cloreto, magnésio, bicarbonato e assim por diante, tá? Então, agora exemplificando realmente, né, o transporte ativo, aqui, ó, transporte ativo, a definiçãozinha está aqui, contra gradiente de concentração. Eu preciso consumir energia, tá? Então, essa energia em forma de ATP, tá? Um exemplo desse transporte ativo, e agora um transporte ativo primário, é a manutenção do potencial elétrico do nosso neurônio, que a gente vai ver na próxima aula, certo? O que ela faz? É a bomba de sódio e potássio. Pega o sódio e joga para fora. Pega o potássio, coloca para dentro. Pronto. Isso é um transporte ativo primário. Pega uma substância do local de menor e joga essa substância para um local de maior concentração. Simples assim. Já o transporte ativo secundário, primeiro,
para ser transporte ativo contra gradiente de concentração e tem que gastar energia. Como a gente já sabe, então essa definição ela é válida aqui também. Transporte ativo secundário é um transporte acoplado. Significa que eu estou transportando duas substâncias, ou dois íons no caso, tá? Então, só que está exemplificando, né, o transporte de glicose lá no intestino, no epitélio intestinal. Essa glicose é transportada contra gradiente de concentração, utilizando energia de outro soluto, ok? Então, o que é um transporte ativo secundário? É quando eu tenho transporte de duas substâncias, ok? E aí eu tenho o que nós chamamos de cotransporte e contratransporte. Então, esse é um tipo de transporte ativo secundário, ok? Então, tenho transporte de duas substâncias. O contratransporte, o nome dele já está falando, tá? Eu tenho transportes de substâncias em sentidos opostos. Então, uma está entrando e a outra está saindo, ok? O cotransporte, as substâncias são transportadas no mesmo sentido, ok? Então, isso é um transporte ativo, secundário. Contratransporte, elas são em sentidos opostos. E cotransporte são no mesmo sentido. Que é o que a gente consegue visualizar aqui nessa animaçãozinha, né? Olha só, transporte de sódio e transporte de glicose lá na mucosa intestinal. O transporte, olha só, a bolinha maiorzinha é a glicose, tá? Então, essa bolinha maiorzinha é a glicose e a bolinha menorzinha é o sódio. No caso aqui, olha só o que está acontecendo. Eu estou pegando a glicose e jogando para dentro da célula, de um local de menor para um local de maior concentração. E eu estou pegando o sódio, só que agora o sódio está indo a favor do gradiente de concentração. Então, isso é um transporte ativo secundário do tipo cotransporte. Eu tenho transporte de duas substâncias, uma é contra o gradiente de concentração e ela está sendo transportada através da energia livre do transporte de sódio. Já o contratransporte, olha o que está acontecendo. Duas substâncias sendo transportadas em sentidos opostos. Eu tenho hidrogênio dentro da célula sendo jogada fora, do meio de menor para o maior concentração. E eu tenho sódio vindo do local de maior para o local de menor concentração. Porém, as substâncias estão sendo transportadas em sentidos opostos. Isso é o que a gente chama de contratransporte. E chegamos agora nos transportes por vesículas, né? Que temos a capacidade de englobar qualquer substância. E nós chamamos isso de endocitose e exocitose. Então, exocitose é simples, ó, exo para fora, endo para dentro. Então, endocitose, um exemplo de endocitose, está aqui, ó, fagocitose. Vocês já viram isso na imunologia. A nossa célula emite pseudópodes que vão englobar essa partícula e fagocitá-la, né? No caso, tá? Quando nós chamamos de pinocitose, a proteína, no caso, ela não está emitindo os pseudópodes, igual a gente está vendo aqui, mas ela está sim se invaginando, ok? A partícula entra aqui dentro e ela é englobada. Isso é o que nós chamamos de pinocitose. Então, quando nós falamos no processo de endocitose, nós estamos falando na fagocitose e nós estamos falando na pinocitose. Então, está aqui a definição de fagocitose, né? Então, transporte por vesículas. A fagocitose ela vai englobar partículas, tá? Quem faz isso no nosso organismo são as células de defesa, como, por exemplo, os leucócitos, né? Neutrófilo, que é um leucócito, ela vai fagocitar corpos estranhos, partículas estranhas e eliminá-las, né? E aqui também está colocando os nossos macrófagos, né? Que fazem esse tipo de transporte, ou seja, que vão fagocitar. Então, tá aqui, né? Eu tenho uma substância estranha
A minha célula emite pseudópodes, e esse pseudópode vai englobar esse corpo estranho, que aqui no caso é uma bactéria, e essa bactéria vai ser destruída, portanto, né? E aqui a gente está conseguindo visualizar isso. Então, aqui tudo isso é uma célula branca, né? É um leucócito, que a gente vai ver isso lá na frente. Está emitindo os pseudópodes, ó. A célula está emitindo o pseudópode que está englobando uma bactéria. E aí essa bactéria vai ser englobada e vai ser totalmente destruída. E a pinocitose, né, como a gente tinha conversado, é aquele processo onde a minha membrana, ao invés de formar aqueles pseudópodes, ela se invagina, ok? Se invagina, aí uma determinada substância vai ser englobada por ela, e aí a nossa célula, que agora estava invaginada, ela vai formar um fagossomo, né? Então pronto, olha só. E a partícula vai estar localizada aqui dentro, tá? Está localizada ali dentro, membrana continua, e agora eu tenho essa vesícula, né, contendo a substância que foi jogada para dentro da célula, tá? Isso é o que a gente chama de pinocitose. É um transporte através de vesículas, né? Então, endocitose, eu tenho a fagocitose e a pinocitose, tá? Um exemplo dessa pinocitose é a captação do colesterol, do LDL, tá? Então, esse colesterol é colocado para dentro da célula através desse evento chamado de pinocitose. E quando nós estamos falando de exocitose, nós estamos falando em jogar alguma coisa para fora, não é isso? Então, algo que é produzido dentro da célula vai ser jogado para fora dessa célula, né? Exemplo disso, nós temos os mediadores químicos, né, que são chamados de neurotransmissores. Eles são produzidos dentro da célula e, dependendo, em uma determinada situação, que a gente vai estudar isso depois, esses mediadores químicos devem ser jogados para fora da célula. E eles são jogados através do que nós chamamos de exocitose. Então, quer dizer que a acetilcolina, noradrenalina, são substâncias que precisam ser exocitadas, ok? São substâncias que precisam ser jogadas para fora da nossa célula. Como que isso acontece lá no potencial de ação, a gente vai ver nas nossas próximas aulas, tá? Então, quando nós estamos falando de exocitose, nós estamos falando daquelas substâncias que são produzidas na célula e nós estamos falando naquelas substâncias que são o lixo celular. Esse lixo precisa ser jogado fora e ele é jogado fora através da exocitose, tá? Então, resumindo o que nós conversamos hoje, nós vimos a estrutura química das nossas membranas plasmáticas, né, formado por aqueles fosfolipídios. Vimos também a característica bioquímica dela, né, que só vai entrar ou sair ou passar por ela, no caso, né, substâncias que sejam lipossolúveis. Vimos também os transportes através dessas membranas, que é o transporte passivo, que é o transporte ativo primário, secundário, e que vimos também o transporte em massa, né, ou através de vesículas, que temos a endocitose e a exocitose. A endocitose, no caso, nós temos a fagocitose e a pinocitose, certo? E exocitose, nós temos apenas essa exocitose mesmo, ok? Então, basicamente, tudo que nós vimos hoje, vocês já viram em algum momento, em alguma aula passada, né? Em alguma disciplina passada, e agora nós precisaríamos compreender exatamente esses conceitos para nós continuarmos a nossa disciplina, ok? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, espero que tenham aproveitado e na manhã, na nossa sala virtual, nós batemos um papo e tiramos as dúvidas que ficarem pendentes, ok? Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.